Boa noite, gente. Estava aqui esperando um segundinho até que todos entrassem, aqui com fundo musical, aqui, instrumental. E eu quero saudar você que está agora reunindo a sua família, seus amigos. Seja muito bem-vindo à nossa página do Facebook. Nós estamos também fazendo uma gravação para, posteriormente, colocarmos no nosso canal do YouTube. Queria aproveitar para pedir a você que está chegando agora, que começou a nos assistir, que tem estado conosco no nosso culto dominical, domingo 19h30 e também na terça-feira, domingo 18 horas, e na terça-feira às 19h30 nós estamos aqui gravando ao vivo para você, gravando daqui da igreja. Você está acompanhando as nossas mensagens de terça-feira, que é o nosso culto Orando as Promessas. Então eu queria pedir a você que, por favor, nos ajude no nosso canal do YouTube, entrando na página da Igreja IPB Atos e, por favor, se inscreva no nosso canal. Isso nos ajuda a que a página alcance o maior número de pessoas inscritas e, por isso, o YouTube a mantém estável no ar, né? A gente consegue alcançar também um número maior de pessoas. Então, nosso pedido é que você compartilhe nos seus grupos, você compartilhe com amigos e que você seja também um propagador das boas novas do Evangelho. Isso tem sido bom porque no domingo nosso culto chega a ter aí de 800 a 1.200 visualizações. Não quer dizer que essas pessoas estão conectadas durante todo o culto, mas boa parte dessas pessoas passa algum momento conectado ao nosso canal lá na página do Face. Então o nosso apelo é isso, que você faça isso. Então agora acredito que alguns já estão aí conectados e eu queria começar essa reunião de oração e como eu não tenho aqui ao meu redor vocês, nós estamos agora fazendo isso, você aí na sua sala, você aí no seu quarto. Então você vai fazer comigo, a gente vai orar para a gente começar a leitura da Escritura, pedindo a Deus que nos dirija. Amém? Por favor, se você puder, feche seus olhos e me acompanhe nessa oração. Pai Celestial, muito obrigado por esse momento especial da igreja em que ela se prepara para buscar a Tua face, Senhor, em oração. Muito obrigado pelo dia que nos concedeste, muito obrigado pela saúde que nos permitiste. E em meio a tudo isso, Senhor, queremos suplicar que a Tua graça seja sobre mim, sobre os meus irmãos, sobre os ouvintes que estão do outro lado, ouvindo, Senhor, essa mensagem. Peço, Senhor, que o Teu Espírito fale através de mim, vindo da Tua Escritura, aquilo que Tu desejas falar conosco nessa noite. Que essa mensagem seja, Senhor, apenas aquilo que Tu desejas falar, que eu possa diminuir para que Tu possas aparecer, para que a Tua graça generosa se manifeste, trazendo cura, trazendo salvação e fazendo-nos ainda mais desejosos de Te conhecer melhor. Em nome de Cristo eu oro e Te agradeço. Eu quero convidá-lo já, desde já, a que você, por favor, abra a sua Bíblia. Nós vamos ler um trecho aqui da Escritura, está na carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler do verso 16 e o verso 17. 2 Coríntios 4, verso 16 e 17, eu gostaria que você acompanhasse comigo aí no seu celular ou na sua Bíblia de papel. Diz o texto bíblico assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Preste bem atenção como Paulo diz que a leve e momentânea tribulação, segundo o escritor, e o Espírito Santo o inspira a dizer que essa tribulação tem duas características, é leve e momentânea. Embora nós que estamos passando por ela, em algumas vezes não a percebemos assim.
Porque estamos muitas vezes tomados por várias demandas, várias cargas e muitas vezes o nosso sistema de reagir a isso está meio fragilizado. É bem verdade que em circunstâncias difíceis, de grande tribulação, nós possamos em algum momento nos sentirmos abatidos. Contudo, não desanimados, como diz a própria Escritura. Então, eu quero destacar aqui algumas coisas. Paulo diz, por isso não desanimamos. Eu quero trazer uma palavra de encorajamento. Na verdade, esse texto de hoje, os textos bíblicos que eu vou ler com você nessa noite, vai falar sobre isso, como passarmos por esse momento. Esse momento de pandemia, esse momento que os nossos corações, em muitos momentos, podem estar sobressaltados. Então, quando eu estava lendo, meditando nessa palavra, hoje e os dias que eu estava meditando, eu fiquei pensando assim, mas Senhor, o que é isto? Um peso eterno de glória. Nós mal entendemos essa questão de peso de glória. É uma expressão difícil, mas a gente pode fazer algumas conjecturas. Por exemplo, quem está escrevendo isso aqui é Paulo. Ele está dizendo algo que aponta para o Deus de Israel, o Deus de toda a glória, o Deus que se manifestou em inúmeras vezes na sua glória. Ele apareceu em circunstâncias onde o povo sai do Egito e o aguarda para um tempo com ele. Deus se manifesta a Moisés no monte e Deus derrama graça e poder sobre Moisés e ele vê a glória. Outro momento no Novo Testamento, o Senhor Jesus está com seus discípulos no monte e lá ele se transfigura, ou seja, o ser de Cristo tem um revestimento especial e ele está revestido de glória. E o autor bíblico diz, vimos a sua glória. Então, a gente está falando de um contexto aqui dos apóstolos, e aqui o apóstolo Paulo fala sobre isso, peso de glória. Então ele está falando sobre algo que é inerente ao ser de Deus. Ou seja, a tribulação, ela é real, nós não podemos negá-la, nós a sentimos, muitas vezes choramos, porém o texto nos leva a dizer o seguinte, não desanimamos, ou seja, não nos enfraqueçamos em meio a tudo isso que temos vivido, ou não nos deixemos prostrar em meio a tudo isso, porque mesmo que o nosso ser exterior, ou seja, as características nossas de conexão com o mundo exterior, o nosso bem-estar, a nossa alegria, as questões mais ligadas à alma, pode ser que tenha seu momento de empalidecimento, que você se entristeça nesses momentos. Contudo, interiormente, ou seja, Paulo chama de homem interior, o ser espiritual, aquilo que é a essência de Deus que está em você, que é o Espírito Santo de Deus. Ele em você, estando em você e em mim, ele produz peso de glória. Ou seja, há um elemento sobrenatural, supranormal, que nos reveste de graça e de poder. Agora, eu queria tratar isso num contexto muito da prática de vida. Essa semana eu telefonei para uma amiga minha, uma senhora muito preciosa da minha família, minha e da minha esposa, e ela estava muito angustiada 2 dias antes do dia que eu liguei para ela. E quando conversamos, falei da Escritura, falei de Jesus para ela um pouco mais, e eu disse para ela, eu vou orar por você. Meus irmãos, uma palavra muito rápida, porque eu falei muito rapidamente com ela. Hoje mesmo, nós tivemos uma outra conversa e ela disse para mim, eu hoje amanheci em oração e eu estou me sentindo realmente renovada, como você disse. Sabe o que é isso, meus irmãos? Peso de glória, algo que o problema dela não sumiu, não houve algo misterioso, um fator que fez com que o problema desaparecesse. O problema dela é sério, não vou mencionar todos, alguns são privações e problemas financeiros, enfermidades, mas ela menciona que depois do encontro dela no quarto de oração com Deus, ela sai renovada. Ou seja, eu quero crer que algo, além de qualquer comparação, como diz o verso 17, peso de glória acima de toda comparação.
Isso foi um aspecto prático que eu vi esta semana. Talvez você aí na sua casa, não sei se é esse o seu caso, você possa estar com algumas preocupações. E elas são legítimas, porque estamos vivendo um tempo de contingências. Então, eu quero te encorajar a que você pense e que você medite nessa palavra. Pense que pode ser que exteriormente haja algo que possa diluir na sua vida, mas interiormente, a sua comunhão com o Deus eterno, com a glória de Deus, com as coisas celestiais, não aqui nos fazendo de monges que estamos em algum mosteiro que vamos nos transformar em alguém muito espiritual. Não se trata disso. Se trata de algo de comunhão com Deus, e é por isso que essa palavra, Deus nos deixa essa palavra. Eu queria falar com você também, em adição a isso que eu falei, eu queria falar um pouco sobre a vida de um dos homens mais ilustres do século XX. Talvez uma das mentes mais brilhantes do século XX, que foi C.S. Lewis. Alguns o conhecem pelos livros, né, Crônica de Nárnia e outros. Ele tem uma frase que ela é realmente pertinente aos dias que a gente está vivendo hoje. E eu queria destacar algumas pequenas características e poucas características que Lewis passou. Ele desde cedo perdeu a sua mãe. Muito jovem, a sua mãe falece e teve um pai que o abandonou. Então os danos psicológicos são muitos. Ele sofreu uma doença respiratória na adolescência e ainda quando ele vai para a guerra, ele foi ferido e ficou bastante adoecido por isso. E por último, nomeando aqui uma síntese das tribulações que ele passa, ele teve que enterrar a sua própria amada esposa. Não é difícil isso? Muito difícil, não é? Então, deixe-me dizer uma frase que é muito emblemática do C.S. Lewis. Ele diz o seguinte: a dor insiste em ser atendida. E preste atenção que essa agora, a partir de aqui, é a frase mais emblemática. Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas brada em nossa dor. Ela é um megafone para despertar um mundo surdo. Vocês já ouviram essa expressão, o megafone de Deus? Então, vejam essa dimensão. Ele fala em nossas dores, mas ele brada profundamente no momento da nossa angústia. Ou seja, o ser humano que vive uma vida na dimensão de prazer, de alegria, e quando ele precisa numa outra circunstância de vida, quando ele passa para uma outra instância de vida ou situação de vida como dor, está acontecendo um megafone, Deus está bradando, a voz de Deus se torna mais audível, se é que podemos dizer assim, ela sempre é audível, mas ela se torna mais perceptível da nossa alma. Ou seja, as nossas faculdades espirituais parecem que se acalmam. E eu queria dar um outro encorajamento a você, meu amigo e minha amiga. Esses dias são dias terríveis, não é? A gente entra aí nas redes sociais, há um cenário apoteótico de guerra. Guerras ideológicas. E não são armas, né? No passado a gente tinha que se proteger de armas. Agora a gente tem que se proteger de guerras ideológicas. E eu queria te dizer uma coisa, meu querido. Será que estamos faltando no aspecto da comunhão com Deus, do revestimento do homem interior, para que tenhamos as nossas faculdades da adoração, da contemplação do ser de Deus, da beleza do ser de Deus, da leitura dos salmos que nos consolam, que às vezes nos exortam, mas nos trazem mais para perto de Deus. Então, olha o conselho desse pastor que está falando com você. Tire um tempo com a sua família para isso. Eu tenho procurado fazer isso. É importante que você entenda que agora nós não podemos correr muito. Então, temos que ficar mais quietos, mais aquietados, né? Interessante, quando eu estava hoje à tarde mesmo, orando, eu estou lá no meu quarto e eu escuto uma voz angelical. Mas não era nenhum anjo. Era a minha esposa cantando lá na nossa cozinha, uma voz linda, ela cantando uma estrofe que gritou no meu ouvido. A frase era assim: Ele não te abandonou. E eu falei: Jesus, que coisa linda. Ele não nos abandonou. Ela estava cantando uma melodia que se chama Calmaria. Depois vocês vejam no YouTube.
eu não conhecia essa música. E é possível que a nossa alma esteja em paz em meio a tanta tribulação? Sim, meus irmãos, meus caros amigos, é realmente possível. Por causa de Cristo Jesus, por causa da obra do Calvário, por causa daquilo que Ele disponibilizou, que é o Espírito Santo dele, que Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não nos abandona. Faz sentido essa estrofe que a Lu estava cantando hoje. Ele não nos abandona. Então é isso, eu quero te encorajar que você, nesses dias que você tem vivido, alguns com algumas complicações de saúde, por favor, pare para ouvir a Escritura, para ler a Palavra de Deus. Tá bom? É saudável para a sua alma, é restaurador para o seu coração, renova as suas faculdades, até mesmo o seu corpo vai sentir os benefícios da saúde espiritual. Porque nós somos seres intrínsecos, corpo, alma e espírito, não tem como separar. Então faça esse exercício, além de que você precisa fazer mobilidades para você não ter problemas com o seu físico, faça isso. Separe um tempo para orar, para buscar a Deus, para ler a palavra. Se você não tem ninguém que faça isso com você, peça ajuda, alguém maduro na fé que possa ajudá-lo a que você se conecte melhor com Deus. Outra coisa que eu queria também falar com você é que a dor e o sofrimento não são chicotes de Deus para nos punir. Deus não é como um pai terreno que descarrega toda a sua ira de modo inveterado sobre a gente. Quando Deus disciplina, Ele disciplina com justiça. E alguém disse que a dor e o sofrimento têm um efeito de remover de nós uma fé falsa, uma fé estranha, né? Um corpo estranho que está tomando conta da nossa espiritualidade. E ela remove esses elementos que nos corrompem e nos levam mais para uma circunstância de mais próxima ao pecado. E também destrói em nós as ilusões, as manifestações de vontades e coisas que nos levam para termos afeição a falsos deuses ou ídolos da modernidade. Ou seja, no sofrimento pode ser que Deus esteja trabalhando didaticamente para corrigir o nosso curso, corrigir algumas coisas que nós não, na vida corrida que a gente leva, a gente não para, não tem tempo de qualidade com Deus, não tem tempo de comunhão com Ele e por isso estamos ali enfraquecidos. Então precisamos saber disso, que Deus pode estar ajustando em nosso coração a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Outra coisa que eu queria também falar com você, se considerarmos os salmos, né? Os salmos da Bíblia, são tantos salmos maravilhosos, eles são um tesouro de encorajamento, de instrução para o nosso coração. Faça isso, acorde com o salmo, vá dormir meditando no salmo, onde você pode enxergar a glória de Deus, você pode enxergar as coisas do Senhor, do alto, que a Bíblia nos diz para pensarmos nas coisas do alto. Isso vai fazer bem para o seu coração. E, em terceiro lugar, eu quero considerar com você, quando a gente lê a Escritura toda, de Gênesis a Apocalipse, a gente vai encontrar sentido para as coisas que estão acontecendo. Eu posso te assegurar que essa pandemia não é ainda o juízo final. Eu posso te assegurar biblicamente, seguramente, que Deus não está destruindo o mundo. Se há um elemento de correção da parte de Deus, Ele está naquele aspecto de leve e momentânea tribulação. Então perceba que Deus está trabalhando algo no planeta, uma disciplina, algo que Deus está tratando com a humanidade, por causa da maldade, por causa a disciplina de Deus. Ela tem outro elemento, ela bloqueia a intensidade maior do mal na Terra, porque o mal só é mal com a permissão de Deus. Foi Lutero que disse, até o diabo é o diabo de Deus, nesse aspecto que ele não tem permissão para agir se não for pela soberana vontade de Deus. Ok? Então, eu quero ler mais um texto bíblico com você que pode nos ajudar a compreender essa dimensão do que eu estou falando, da Bíblia e das coisas que Deus falou na sua palavra. Romanos capítulo 8, verso 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Então a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então você percebe que, mesmo em tribulação, mesmo em angústia, nós podemos dizer, como disse aquela canção, Ele não nos abandonou, Ele está conosco. Agora, é preciso que nosso coração esteja antenado com Ele. É preciso buscá-lo de todo o coração, senão fracassamos. Ok? Então, considere isso. E agora, em quarto lugar, eu queria fazer uma pergunta. Você já leu Jó? Jó, do capítulo 1 até o último capítulo, toda a história de Jó? Que começa bem, depois ele passa pela tribulação e depois ele estabiliza e Deus faz grandes coisas na vida dele. Quem sabe a gente está lendo a história só no meio da história? Quem sabe a gente está maximizando demais? É claro que a gente sabe que temos que ter todos os cuidados necessários, a gente toma todo o cuidado para estar aqui, você sabe disso, todos nós sabemos, mas vejam, irmãos, Deus tem uma dimensão, Ele é soberano, Ele está trabalhando para aqueles que o amam. E Deus tem um plano para nós. E como eu disse, Ele não veio destruir o mundo ainda. Pode ser que em algum tempo essas coisas já comecem a acontecer em proporções devastadoras. Mas é outra história, não dá tempo desses minutos aqui eu dar um curso de escatologia bíblica para você. E por último eu quero trabalhar com você um texto de 1 Pedro, para terminarmos a nossa reflexão dessa noite. 1 Pedro, capítulo 1, verso 6 e o verso 7, nos diz o seguinte, aqui é um panorama de Deus, como Deus está trabalhando, para a gente conseguir fechar esse argumento. 1 Pedro diz o seguinte, nisso, 1 Pedro 1, verso 6 diz, nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que, comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Ou seja, Pedro está dizendo as mesmas coisas que os outros apóstolos, que toda a Bíblia diz. A nossa fé sendo burilada, purificada, transformada e finalmente isso vai resultar em glória, em louvor e honra à pessoa bendita de Jesus. Então eu quero encerrar essa reflexão dessa noite com uma palavra, a palavra de João, falando sobre Cristo Jesus, sobre a videira que está e os ramos que estão conectados a planta, ramos, fruto, caule e raiz, tudo conectado. E Jesus disse nessa palavra, sem mim nada podeis fazer. Então guarde isso no seu coração. Tudo isso aqui não faz sentido nenhum se não for através da pessoa bendita de Jesus. Se você não o conhece, você ainda não é um cristão, procure conhecê-lo através da palavra de Deus. Fale com um cristão maduro para que te apresente a Jesus crucificado e ressuscitado. Volte-se para Ele, você que ainda não o fez. E para você que tem vivido tempos de angústia e tribulação, creia na Escritura, creia na palavra. Deixe que o Espírito Santo trabalhe em você uma renovação contínua. Quem sabe quando a gente sair dessa pandemia, nós seremos pessoas realmente transformadas, purificadas pelo fogo, mas fortificados na fé em Cristo Jesus. Amém? Eu quero orar para a gente encerrar, eu quero falar com Deus e convido você a fazer o mesmo. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, pelas porções que nós lemos dela nessa noite. Peço que o Senhor a aplique em nossos corações, que ela produza o efeito para o qual o Senhor a designou. Faça aquilo que está, Senhor, na Tua vontade, que é nos conformarmos à imagem do Teu Filho Jesus, para que possamos viver uma vida que glorifica o Teu nome. Muito obrigado, Pai Santo, por tudo. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê uma semana excelente. Deus te abençoe. Amém.